o primeiro-ministro Boris Johnson estava totalmente desmoralizado. Ele usou a irreverência e a palhaçada para se tornar uma figura popular e a desonestidade, a trapaça, a traição e o oportunismo político para chegar ao poder. No mundo da pós-verdade, sonhava em ser um novo Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, considerado um dos grandes heróis do país, que foi, aliás, biografado por Johnson nesta quinta-feira. Boris Johnson pediu demissão do que chamou de melhor emprego do mundo. Vai para a lata de lixo da história antes que o impacto maior do seu erro mais catastrófico, a saída do Reino Unido da União Europeia, seja percebido em toda a sua extensão. Filho da elite britânica, Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em Nova York em 16 de junho de 1964. Sua irmã conta que ele, quando menino, queria ser rei do mundo, ambicioso o garoto, não? Estudou no Eton College, o favorito da aristocracia britânica, apesar dos boletins escolares o descreverem como preguiçoso, complacente, sem senso de responsabilidade e dizerem que ele costumava chegar atrasado com frequência. Johnson conseguiu uma vaga na prestigiada Universidade de Oxford, onde estudou filosofia e literatura clássicas e se tornou membro de um clube exclusivo só para homens, acusado de machismo, sexismo, vandalismo e bullying. Seus sócios desprezavam os pobres, que chamavam de plebes, de plebeus, mas ele foi um líder estudantil, presidiu a Oxford Union, o centro acadêmico da Universidade de Oxford. Em 1987, Johnson conseguiu um estágio no jornal conservador The Times, de onde foi dispensado depois de inventar uma citação de um historiador. Mesmo assim, conseguiu um emprego no também conservador The Daily Telegraph, foi correspondente em Bruxelas, junto à Comissão Europeia de 1989 a 1994, quando escreveu várias reportagens e textos contra a União Europeia. Entre as mentiras, Boris Johnson sugeriu que a União Europeia regulamentaria até a curvatura das bananas, o cheiro da bosta de vaca, que limitaria o poder dos aspiradores de pó e o tamanho das camisinhas de Vênus, porque os italianos teriam pênis pequeno, e obrigaria as mulheres a devolverem vibradores e outros brinquedos sexuais. Johnson tornou-se um expoente do euroceticismo, também acusou Nelson Mandela de criar uma ditadura da maioria negra na África do Sul e mais tarde elogiou o imperialismo britânico na África. Na opinião do dirigente conservador Chris Patten, ex-comissário europeu de Relações Exteriores e último governador colonial de Hong Kong, favorável à União Europeia, Boris Johnson foi um grande pioneiro das notícias falsas, das fake news. Ainda tinha a fama de atrasar as redações ao entregar seus textos depois do prazo fatal, do prazo final. Ele perdeu a eleição para a Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico na primeira tentativa, em 1997, mas conquistou fama ao participar de um programa humorístico de sátira do noticiário chamado Have I Got News for You, na televisão estatal britânica, a BBC. No ano seguinte, em 1999, Boris Johnson se tornou editor-chefe da revista conservadora The Spectator, assumiu o compromisso com o dono da Spectator, Conrad Black, de que abandonaria a carreira política para se dedicar ao jornalismo, mas Boris tinha grandes ambições. Quando pequeno queria ser rei do mundo, quando mais crescidinho um pouco resolveu ser político. Uma das frases famosas dele é: eles não erguem estátuas para jornalistas. E Boris queria estátuas. Eleita para a Câmara dos Comuns em 2001, foi deputado até 2008, quando se torna prefeito de Londres, vencendo o prefeito trabalhista Ken Livingstone. Johnson governou a capital britânica em 2 mandatos até 2016, inclusive durante o período em que a cidade sediou a Olimpíada de 2012.
Boris deixou dívidas de 1 bilhão de libras, 6 bilhões e 410 milhões de reais pela cotação de hoje. Uma série de projetos mirabolantes que não saíram do computador e um histórico de casos amorosos, um filho que não reconheceu, uma relação com a empresária norte-americana que tinha negócios com a prefeitura de Londres. Mesmo assim, saiu com mais de 50% de aprovação. Em 2015, depois de negar 17 vezes que se candidataria ao parlamento britânico enquanto fosse prefeito de Londres, Johnson volta à Câmara dos Comuns na segunda vitória consecutiva do Partido Conservador sob a liderança de David Cameron. Cameron havia prometido, se ganhasse a segunda eleição, convocar um plebiscito sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. Queria acabar com a guerra civil interna do Partido Conservador em relação à Europa, que vinha desde o regicídio, a derrubada pelo partido da primeira-ministra Margaret Thatcher, a grande líder conservadora depois de Churchill. Thatcher caiu em 1990. Boris Johnson redigiu 2 manifestos, um contra e outro a favor da saída da União Europeia. No texto para ficar, argumentou que o Reino Unido deveria continuar intimamente engajado com a União Europeia, porque uma saída causaria um choque econômico, diminuiria a importância geoestratégica do país e o poder do país no mundo e ameaçaria o futuro da União. Foi profético. O Brexit foi uma das medidas mais estúpidas que um país desenvolvido tomou até hoje. É um tiro no peito. Degrada as relações de 47 anos com parceiros e vizinhos de alto nível de desenvolvimento econômico. Imaginar que as ex-colônias prósperas como a Austrália e a Índia, situadas no outro lado do mundo, possam compensar, substituir a Europa como parceiras de grande mercado é a ressaca pós-imperial. O império onde o sol nunca se punha, hoje está resumido a 2 ilhas e várias ilhotas espalhadas pelo mundo. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, já convocou um referendo em 18 de junho, um novo plebiscito sobre a independência da Escócia, que faz parte do Reino Unido, da União, desde 1707. Em 2014, 55% dos escoceses votaram a favor de ficar no Reino Unido por razões econômicas, por causa das relações com a Inglaterra e com a União Europeia. Se a Escócia saísse do Reino Unido em 2014, teria de iniciar todo um processo de negociação para entrar para a União Europeia. Agora que o Reino Unido saiu, é um estímulo a mais para os escoceses votarem a favor da independência. No plebiscito sobre a União Europeia, 62% dos escoceses votaram para ficar. 2 dias depois de escrever os manifestos, Johnson anunciou que faria campanha para sair, contra a orientação do primeiro-ministro Cameron. Ficar seria mais do mesmo, era manter tudo como está, a saída seria a ruptura, a novidade seria melhor para as intenções de Boris Johnson de se tornar primeiro-ministro. Durante a campanha, Boris prometeu de tudo a todos. Com grande força nas redes sociais, criou um mundo da fantasia. O Reino Unido seria um país mais livre, independente das amarras da União Europeia, reassumiria o controle das leis, das fronteiras, dos mares e da imigração, seria um campeão do livre comércio que faria negócios com o mundo inteiro, inclusive com a União Europeia. E para os críticos da globalização, acenou com a possibilidade de proteção de indústrias e empregos, ou seja, uma mensagem completamente contraditória. A maior mentira foi prometer destinar 350 milhões de libras, quase 2 bilhões 250 milhões de reais, pela cotação de hoje, 350 milhões de libras por semana a mais para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, dinheiro que seria poupado com o fim da contribuição para o orçamento da Comunidade Europeia. Em 23 de junho de 2016, por 51,9% a 48,1%,
Para surpresa de muitos, os britânicos decidiram sair da União Europeia. Na primeira consulta popular, em 1975, 2 anos depois de entrar, 67,2% votaram para ficar. Ao longo destas últimas décadas, as pesquisas de opinião ora deram vantagem aos eurocéticos, ora deram vantagem aos europeístas a favor de ficar na União Europeia. As regiões mais ricas e cosmopolitas, as grandes cidades, como Londres, as cidades universitárias, e os jovens votaram para ficar na União Europeia, mas as pequenas cidades, as regiões deprimidas economicamente pela desindustrialização, e os mais velhos se enrolaram na bandeira, apoiaram um ultranacionalismo fascistoide, representado por figuras como o eurodeputado Nigel Farage, do Partido da Independência do Reino Unido. Cameron pediu demissão, logo ficou claro que a campanha vitoriosa não tinha um plano para deixar a UE, não sabia o que fazer com a vitória. Como na política britânica há uma regra de que quem mata o rei não ascende ao trono, Johnson não conquista a liderança do Partido Conservador, é boicotado por um suposto aliado, Michael Gove, um dos ministros que traíram a confiança do primeiro-ministro Cameron. No fim desta batalha, a ministra do Interior, Theresa May, que votara para ficar na União Europeia por lealdade a Cameron, é eleita líder do partido, assume automaticamente a chefia do governo britânico em 13 de julho de 2016. Ela nomeia Boris Johnson para ministro do Exterior, um dos principais responsáveis das negociações do divórcio com a União Europeia. Mas, 2 anos depois, ele deixa o cargo e volta a ser colunista do jornal Daily Telegraph. Theresa May conclui as negociações com a União Europeia, mas pede demissão depois que os projetos do acordo são rejeitados 3 vezes pela Câmara dos Comuns por causa da pressão dos eurocéticos como Johnson e Gove, que não admitiam que a chefia do governo estivesse com uma primeira-dama que votara para ficar na União Europeia. Assim, 19 de julho de 2019, Johnson é eleito líder do Partido Conservador. 5 dias depois, se torna primeiro-ministro e convoca eleições antecipadas. Em 12 de dezembro de 2019, o partido tem a sua maior vitória eleitoral desde 1987, na última vitória de Margaret Thatcher. Johnson prometeu basicamente concluir o processo de saída da União Europeia. Com ganho de 48 cadeiras, o governo faz uma maioria confortável de 80 deputados na Câmara dos Comuns de 650 cadeiras. O acordo com a União Europeia, renegociado pelo novo governo e aprovado pelo Parlamento Britânico em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixa a União Europeia e começa a cumprir um período de transição até o final daquele ano. É o primeiro ano da pandemia na Europa. Em 9 de março, a Itália, se torna o primeiro país do mundo a entrar em quarentena nacional. Boris resiste em nome do liberalismo britânico. É um dos últimos governos que a marcar a diferença em relação à Europa continental, é um dos últimos governos da Europa Ocidental a impor o confinamento, só faz isso em 23 de março de 2020, quando o Reino Unido tem o maior número de mortes do continente. Em 27 de março de 2020, Boris Johnson testa positivo para o coronavírus. Em 5 de abril vai para o hospital e no dia seguinte entra na UTI, fica 3 dias em terapia intensiva. Ao sair, agradece ao Serviço Nacional de Saúde, ao NHS, e aos enfermeiros que atenderam nos piores momentos, 2 imigrantes, um português e uma neozelandesa. Depois de ficar à beira da morte, Johnson passa a levar a pandemia a sério, investe em vacinas, mas resiste a impor o segundo confinamento em setembro de 2020, como pediam os médicos, e só cede em 31 de outubro. Por causa do desenvolvimento das vacinas, em 8 de dezembro, o Reino Unido é o primeiro país do mundo a aplicar vacinas plenamente aprovadas pela ciência em todas as suas fases. Este foi um dos sucessos
do governo Boris Johnson. O segundo confinamento termina no fim de 2020, o terceiro começa em 6 de janeiro de 2021. Logo depois, naquele mês, o Reino Unido foi o primeiro país da Europa a ultrapassar a marca de 100 mil mortes na pandemia. Johnson pediu desculpas. Até hoje são 180.718 mortes. O Reino Unido é o 7º país com o maior número absoluto de mortes no mundo. As medidas de restrição no confinamento foram suspensas a partir de julho de foram suspensas totalmente em julho de 2021, apesar da onda da variante Delta. A pandemia fortaleceu Boris Johnson e foi sua desgraça. Em 30 de novembro de 2021, estourou o Partygate, o escândalo das festinhas realizadas na sede do governo, na residência oficial do primeiro-ministro, no número 10 da Downing Street, com convites do tipo: traga sua própria bebida, traga o que quiser beber. Mais uma vez, Boris foi Boris. Primeiro, negou que tivesse havido qualquer festa. Depois, disse que não tinha participado, alegou que eram reuniões de trabalho, mas pediu desculpas à família real e à Rainha Elizabeth II pelas festas realizadas em 16 de abril de 2021, véspera do funeral do Príncipe Philip, o marido da rainha, em que Elizabeth II ficou sozinha, isolada, de máscara, longe da família e de qualquer assessor, a exemplo do que determinavam as regras decretadas pelo governo Johnson, e que o primeiro-ministro não respeitava. A Polícia Metropolitana de Londres investigou 12 reuniões suspeitas realizadas na residência oficial. O primeiro-ministro participou de pelo menos 6, talvez mais do que o erro inicial de participar de festas. O que condena Boris Johnson perante a opinião pública britânica é o festival de mentiras e de versões diferentes para justificar o injustificável. Outro problema é o protocolo da Irlanda do Norte, parte do acordo do divórcio com a União Europeia. Como o Reino Unido e a Irlanda eram sócios na União Europeia, não havia mais controle de fronteira dentro da Irlanda, entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Com o Brexit, há uma aduana provisória no Mar da Irlanda entre as duas ilhas. Os protestantes da Irlanda do Norte, que querem ficar no Reino Unido, não aceitam. Estão sabotando a formação do novo governo, que pela primeira vez seria liderado pelo Sinn Féin, o partido político do Exército Republicano Irlandês. O Acordo de Paz na Irlanda do Norte, de 1998, que acabou com uma guerra civil de 30 anos e que morreram 3.500 pessoas. O Acordo de Paz exige a participação das duas comunidades num governo de consenso, de união. O Sinn Féin, que luta pela unificação da Irlanda, não quer uma fronteira interna. Então, esse é mais um problema. A solução de Boris era ignorar o protocolo, violar o acordo com a União Europeia, que certamente entraria na justiça. Aí seria um problema a mais, porque o Reino Unido, com a Brexit, rejeita a jurisdição dos tribunais da União Europeia. Enfim, é mais um problema para o futuro governo, ao lado de um problema do Reino Unido pós-Brexit, mas há muitos outros. O país deve ter a segunda menor taxa de crescimento do grupo dos 20, atrás apenas da Rússia. Tem uma inflação de 9% ao ano e a expectativa de que chegue a 10% ao ano. Faltam mão de obra em setores essenciais, como, por exemplo, caminhoneiros. Tudo isso como consequência da saída da União Europeia. Mesmo assim, o país corre o risco de inflação com estagnação, a chamada estagflação. Mesmo assim, 6 de junho, por 211 a 148, Johnson venceu uma moção de desconfiança dentro da bancada conservadora, em parte porque se forem realizadas novas eleições, o Partido Trabalhista só chega ao poder em aliança com o Partido Nacional Escocês, que é a favor da dependência da Escócia, e só vai
aceitar formar parte do governo do Reino Unido se ganhar o direito de fazer um novo plebiscito na Escócia. Por isso, a bancada conservadora resolveu manter Boris Johnson em 6 de junho, mas em 23 de junho houve 2 eleições complementares para vagas abertas na Câmara dos Comuns e o partido perdeu as 2, um sinal do descontentamento do eleitorado. A última onda nesse mar de escândalos veio com a renúncia do deputado Chris Pincher a um cargo de vice-líder da bancada conservadora em 30 de junho, depois de confessar que bebeu demais numa festa no Carlton Club, um clube privado, e bulinou 2 homens. Em 3 de julho surgiram novas denúncias de abusos sexuais cometidos por Pincher ao longo de uma década. Mais uma vez, Boris disse que não sabia de nada e logo ficou claro que sabia de tudo. A derrocada final do governo começa com a demissão em 5 de julho do ministro das Finanças, Rishi Sunak, do ministro da Saúde, Sajid Javid, com cartas que acusam Johnson de falta de integridade e honestidade. Eles deflagraram uma onda de demissões de cerca de 60 ministros, secretários, altos assessores e enviados comerciais. O governo ficou inviável. Na quarta-feira, Boris ainda fez um último apelo, argumentando que em meio a uma crise econômica e uma guerra, não é hora de mudar o governo. Para desviar a atenção dos problemas internos, ele foi um dos líderes mais decididos no apoio à Ucrânia. O Reino Unido tem problemas históricos com a Rússia, que envenenou espiões refugiados na Inglaterra, mas o objetivo maior de Boris, com certeza, era posar como líder em defesa de uma causa nobre, como o novo Churchill, que um dia sonhou ser. Como última atacada, Johnson nomeou Nadhim Zahawi para ministro das Finanças. Ele aceitou o cargo, mas disse que era hora do chefe ir embora. Na manhã de quinta-feira, Boris Johnson recebeu a visita do Comitê 1922 do Partido Conservador e concordou em sair, mas quer ficar como primeiro-ministro interino até a eleição de um novo líder do partido. Com o parlamento britânico entre recesso em 22 de julho, isto não aconteceria antes de setembro ou outubro. Johnson está sob pressão para entregar logo a chefia do governo para o vice-primeiro-ministro Dominic Raab, porque a turma que pediu demissão provavelmente não quer mais trabalhar com ele e o governo está paralisado sem todos esses 60 ministros, secretários, assessores que caíram fora. Nas bolsas de apostas do Reino Unido, e isso é mais uma característica do país, as bolsas de apostas, o favorito para a sucessão na chefia do partido e do governo é o ministro da Defesa, Ben Wallace, que ganhou destaque com a reação do país à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Está na frente dos esforços para ajudar a Ucrânia. Outros nomes bem cotados são a da ex-ministra da Defesa, Penny Mordaunt, demitida por Boris Johnson quando ele virou líder, porque ela apoiou o segundo colocado, Jeremy Hunt, na disputa da liderança. Outro candidato forte é o ministro das Finanças, Rishi Sunak, que se tornou popular ao apresentar as medidas econômicas de apoio à população, aos empregados e às pequenas empresas durante a pandemia. Contra ele pesa o fato de que sua mulher, Akshata Murthy, uma bilionária indiana, pagava impostos na Índia e não no Reino Unido. O ex-primeiro-ministro da Saúde, Sajid Javid, que apresentou sua demissão 8 minutos antes de Sunak, acusando o primeiro-ministro de ter perdido a sua confiança e não agir mais no interesse nacional, também é um possível sucessor, assim como o ministro do Exterior, Liz Truss, que manteve a fidelidade a Boris Johnson até o último minuto. Menos cotados, mas não totalmente descartados, aparece o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, e o ex-ministro do Exterior, Jeremy Hunt, que foi aquele que ficou em segundo na disputa com Johnson em 2019. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.